pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês o professor Jusciliano de Matemática e estamos aqui para mais uma aula, certo? Nesta aula abordaremos o conteúdo do método da adição, né? Levando-se em conta os sistemas, né? Sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, certo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Para a gente ver na prática como funciona essa questão desse método, tá? Primeiramente, pessoal, observe, né, se nas equações vocês possuem variáveis, né, que são opostas entre si. Ou seja, com relação ao x, por exemplo, ou com o y. Né, verificar se há situações que são opostas. Para aplicar a situação do método da adição, tem que haver uma das variáveis que possam ser opostas entre si. Ou seja, quando a gente efetuar operações entre elas, o resultado tem que ser zero, né, de resultado, certo? Então, essa é a maneira que a gente tem que considerar para começar a resolver esses tipos, né, de situações envolvendo o método da adição, tá? Então, vamos ver aqui na prática. Observando o meu sistema aqui, eu posso analisar que eu não tenho situações que são opostas entre si, certo? Então, eu tenho que tornar uma das variáveis aqui opostas, né? Oposta com a de baixo, né? Vamos considerar o x, por exemplo, né? Eu posso multiplicar o x por menos 1, tá? De maneira que, quando eu multiplicar isso aqui, vai resultar menos x, e vai ficar oposto com a variável que está aqui embaixo, certo? Então, a gente vai utilizar menos 1 para multiplicar toda a equação de cima, tá? Então aqui, ó, vezes menos 1, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer a multiplicação agora aqui. Vou obter um novo sistema. Então, x vezes menos 1 vai resultar menos x, certo? Y vezes menos 1 vai resultar menos y, igual a... Aí 10 vezes menos 1 também aqui, ó, vai dar menos 10. Tá certo? A outra equação eu vou simplesmente repetir aqui embaixo. Então, x mais 2y igual a 14. Então, pessoal, nesse momento eu verifico que eu vou ter uma das variáveis aqui, ó, que são opostas, né, ó, entre si. Né, o x aqui está negativo com o outro x aqui de baixo. Se isso acontecer, né, eu já posso começar a aplicar o método da adição. Então, eu vou passar um tracinho aqui embaixo e fazer uma adição entre as equações que aqui estão, né? Então, vamos lá. Primeiramente aqui, ó, eu vou ter menos 10 mais 14. Menos 10 mais 14, né? Sinal diferente na operação, a gente diminui e conserva o sinal do maior número em módulo, não é isso? O sinal de igual vai continuar aqui, ó. Então, ó, se eu tenho 14 entre o 10, né, vou ficar com 4, né? Então, ó, 4. E o maior em módulo, no caso, é o 14. Então, aqui vai ficar positivo, tá? Do outro valor que eu tenho agora para resolver, menos y mais 2y. Vou somar esses dois valores. Isso vai dar quanto, pessoal? Então, ó, quando eu tenho aqui, ó, menos 1 mais 2, eu vou ter resultado igual a 1y. Então, a gente coloca só o y, né, aqui, ó. Tá certo? Somente o y. Então, aqui vai dar um positivo, tá? Então, a gente coloca só o y. A operação do menos x com x resulta zero, pessoal. Então, não precisa colocar esse valor zero, tá certo? Então, nesse momento, a gente já encontra aqui, ó, o valor de y, tá? Em seguida, eu vou ter que encontrar também o valor de x, né? Porque um par ordenado não é... Um par ordenado, x e y, representa a solução do nosso sistema, né? Então, a gente tem que encontrar os dois valores, tá certo? Os dois valores, x e y. Então, pessoal, se eu tenho um valor de y, eu posso pegar qualquer uma das equações que aqui está, certo? E substituir o valor de y lá, certo? Na variável e resolver. E isolando x, a gente vai encontrar o valor correspondente a x, tá certo? Então, ó,
Vejamos aqui, ó, do lado. Vou pegar a outra equação, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, x mais 2y igual a 14. Pessoal, aonde tiver y agora, eu vou colocar o valor 4, tá certo? Então vai ficar aqui, ó, x mais 2 vezes 4, tá certo? Igual a 14. Agora a gente dá para fazer ali a multiplicação do 2 vezes 4, certo? Então, ó, x, aí 2 vezes 4, então mais 8, tá? Igual a 14. Dá para isolar o x, pessoal. X vai ser igual a 14. Vai passar o 8 para o segundo membro. Estava positivo, passando para cá ele vai ficar negativo. Então, menos 8. Então, logo a gente já dá para perceber qual que vai ser o valor de x. 14, tá? Menos 8. Vai dar quanto, pessoal? Vai resultar em 6, né? Então, ó, o valor de x é 6. Então, a gente pode destacar, né, que a solução do nosso sistema aqui, ó, pelo método da adição, vai ser um par ordenado de números 6, né, que corresponde ao valor de x, e y foi 4, tá certo? Nesse momento a gente encontra aqui a solução do nosso sistema, tá certo? Bem, pessoal, outro tipo de conteúdo, né, que o nosso material didático nos traz são as equações polinomiais do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a c, tá? Vai lembrar que o a e o c representam valores, né, coeficientes, tá certo? Trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente ver na prática como funciona também a resolução, tá? Então vamos lá. Gente, por que eu sei que isso aqui é do segundo grau, né? Porque é o maior expoente, né, que a variável nos traz aqui, 2, né? Então, se é 2 aqui, é do segundo grau, certo? O procedimento de resolução dessas equações, a gente leva em consideração o mesmo método das equações de primeiro grau, né? Fazendo aquela velha organização, né? Quem tem x, primeiro membro, quem não tem, passa para o segundo, né? E se houver mudança, trocamos o seu sinal. No nosso caso aqui, já está bem simples de a gente isolar o valor x. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos isolar aqui o valor x, isolar o x. Vai ficar x ao quadrado igual a 300, né? O valor que estava na frente do x passa aqui, ó, para baixo dividindo, tá certo? Então, daí a gente faz a divisão, tá? 300 dividido para 3 aqui, ó, resulta em 100. Aí, pessoal, quando você chega nessa partezinha aqui, você vai fazer o seguinte. A operação inversa da potenciação é a radiciação, certo? Quando a gente tem situação envolvendo potenciação com expoente 2, a operação inversa disso aí vai ser a raiz quadrada, né? X ao quadrado igual a 100. A gente faz o seguinte. X sozinho igual a raiz quadrada de 100, tá certo? Então, nesse momento, a gente vai achar o valor que representa aqui o valor de x. Determinamos aqui a raiz quadrada de 100. Né? A raiz quadrada de 100 resulta em 10. Né? Então, o valor de x é nada mais, nada menos do que 10, né? Na nossa situação aqui. Tá certo? Então, essa seria a solução, né, do nosso tipo de equação. Tá certo? Então, ó, solução da nossa equação igual a 10. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, né, os exemplos aqui que destacamos para hoje. Tá? Toda e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Tá certo? E questões de atividades, fiquem atentos, né, que a qualquer momento estarei passando para vocês as atividades referentes aos conteúdos da nossa aula de hoje, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.